Olá a todos. Obrigado por muitos estarem aqui hoje. Pela graça de Deus, podermos fazer esses seminários é muito gratificante. É também muito gratificante, muitas pessoas estão transformando por causa desses seminários. Hoje nós vamos ler João capítulo 4, a partir de 4 em diante. Procurem João capítulo 4, versículo 4. A partir do capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Porque lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e eu poço fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que de Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos de gado? Afirmou Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber de água que eu lhe der, nunca jamais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Quando vemos a Bíblia, não há um livro melhor que descreve sobre o coração de homem. Eu pensei que a Bíblia só assim era como uma história. Por quanto mais eu leio a Bíblia, eu consigo ver que a Bíblia descreve de uma forma mais exata o coração de homem. Não podia deixar de ser surpreendente. Uma vez que a Bíblia conhece mais do que eu exatamente a minha pessoa, é muito surpreendente realmente que a minha pessoa está descrito detalhadamente na Bíblia. Sim, as pessoas nascem. Sim, as pessoas nascem, depois vão estudar. Sim, mas ninguém conhece muito bem a sua pessoa. Por isso, qual o meu tipo sanguíneo? Qual minha altura? Qual escola me formei? Sim, essas coisas as pessoas sabem exatamente. Na verdade, as pessoas, quanto se conhecem, não conhecem bem. Por isso, o que as pessoas fazem? Cada um por si começa a avaliar a si mesmo. Mas já que se cada um avalia a si mesmo, já que vai dar uma boa nota,
Então, tem pessoas que têm mais ou menos nota 100, pensa que tem nota 200, 300. Isso não dá grande problema. Mas aquele que tem 100 pontos, acham que tem 1 milhão, 10 milhões, isso é problema. Sim, esses tipos de pessoas começam a ter problema. Então, as pessoas no mundo, cada um vive conforme cada um por si. Eu, por uns 10 anos, ensinei os presidiários. Sabem por que essas pessoas cometem crime e vão para presídio? Os presos têm um pensamento especial. Em João capítulo 8 fala sobre mulher flagrada em adultério. Essa mulher, por que adulterou? Porque surgiu um pensamento lascivo. De 10 pessoas respondem assim. Mas esta não é uma resposta correta. Não é porque todos surgem coração lascivo que adulteram. Porque naquela época os judeus tinham a lei de Moisés. Mulher que adulterar que não seja seu marido era morta apedrejada. Acho que não tem ninguém que, mesmo que surja coração lascivo, arriscando a vida, vai adulterar. Aqui o motivo maior de ela ter adulterado, pensou que seu pensamento estava correto. Então, se eu fizer desse jeito, eu não vou ser flagrada no adultério. Então, adulteram aqueles que não porque surgiu o coração lascivo, mas aqueles que têm certeza de que não vai ser flagrada. Importante que as pessoas que cometem crime, eles cometem crime com qual pensamento? Ah, mesmo que eu roube agora, não vou ser pego. Sim, sabendo que vai ser preso, quem que vai roubar? As pessoas que jogam, eles são arrastados por um certo pensamento. As pessoas que jogam, eles jogam para ganhar ou para perder? Sim, todos querem ganhar. Todos querem, desejam ganhar. Então, como eles pensam, desse jeito eu vou ganhar, perdem. Ah, na vez passada quase que eu ganhei, mas eu perdi. Não pensam assim. Mas que desta vez com certeza vai ganhar. Mas perde novamente. Porque quer ganhar, então surge o coração de que dessa vez vai ganhar. Por isso que jogando perdem tudo. Todos que roubam e que adulteram são assim. Sabendo que, sendo flagrado, vai para a prisão, ninguém vai roubar. Os que roubam, o que pensam? Ah, desse jeito não vou ser pego. Mas eles roubando são pegos. Então, entrando no prisão, sabe o que eles pensam? Por que eu fui preso? Eles pensam: ah, eu deixei meus digitais, por isso que eu fui preso. Ah, sou bobo. Era só ter colocado a luva que não ia ser preso. Ele rouba de novo. Dessa vez é preso de novo. Ah, por que eu fui preso agora? Ah, eu estava roubando quando o marido estava voltando de casa, aí eu fui preso. Ah, não sabia que hora que o marido voltava. Então, pensando que não vai ser pego, por isso que roubam. Mas entrando no presídio, sim, dentro do presídio não pode roubar. Mas quando está na hora de sair, ah, eu já lavei as mãos no crime. Mas surge aquele pensamento: ah, desse jeito não vou ser preso.
Hoje em dia, pensar que não vai ser preso roubando, isso não tem possibilidade. Se soubesse que ia ser preso roubando, ninguém rouba, ninguém gosta de ir para a prisão. Se jogar, parece que vai ganhar. Se roubar, parece que não vai ser preso. Sim, se adulterar, parece que não vai ser flagrada. Essas pessoas que cometem. Por isso, se as pessoas se conhecessem exatamente, não conseguem roubar, não conseguem pecar. Mas as pessoas que pensam que não vai ser flagrado é que roubam. A maioria das pessoas que não conhecem realmente a si mesmo, esse se torna um problema. Assim, se ele for preso uma, duas vezes, eu fui preso. Assim pode ser preso. Então comecem a compreender a si mesmo. A pessoa um pouco mais sábia, antes de ser preso, eles decidem não roubar. Sim, outros roubam, voltam para a prisão. Aqui nós vemos a mulher samaritana. Essa mulher samaritana encontrou com Jesus e está conversando no poço. Jesus estava viajando, estava muito cansado e sentou do lado do poço. Os discípulos foram para a cidade comprar comida. Ele estava sozinho e a mulher samaritana veio pegar água. Jesus disse à mulher: "Dê-me um pouco da água." Assim começou a conversa entre essa mulher e Jesus Cristo. Quando a mulher viu, ele era judeu. A Samaria era a capital de Israel antigamente. Já que antigamente, naqueles lados, tinha muitas guerras, ao redor de Israel tinha muitos países. Árabe, filisteus, Babilônia. Sim, fizeram muitas guerras. Sim, na época de Salomão e Davi, eles conquistavam outros países. Mas agora, na maioria das vezes, perdiam a guerra e perdiam a nação. Sim, os estrangeiros vindo para Samaria e conquistando a Samaria. Então, o povo de Israel estavam juntos ali, conversando com medo de que fossem atacados novamente. Então, eles, para misturar o sangue, pegaram os israelitas e mandaram para país longínquo e pegaram estrangeiros e colocaram em Samaria. Então, Samaria, mesmo sendo capital de Israel, tinha muitos mestiços. Já que os judeus achavam muito importante o sangue, os samaritanos mestiços, eles consideravam como animais. Se alimentar junto, conversar, eles não faziam isso com samaritanos. Mas Jesus pediu para a mulher samaritana um pouco da água. A mulher samaritana, assustada, olhou para ele. Ela fala: "Você, judeu, como pede águas para eu, mulher samaritana?" Assim começou a conversar com Jesus. Jesus disse: "Se conheceres quem é que te pede dar-me beber, teria dado água viva."
A mulher, quando viu Jesus, não tinha nada para pegar água e o poço era fundo. Ele falou que estava com sede e pediu água. Agora vai me dar água viva? Não dava para entender. E fala: Tu não tens com que tirar e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? Então começaram a conversar. Falando isso e aqueles assuntos, Jesus fala para a mulher: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando ouvimos isso, qual é o primeiro pensamento? Qual é o pensamento que surge? Onde tem a água que toma e nunca vai ter sede? Como é que da barriga pode surgir fonte de água? Não, isso é impossível. É impossível. Eu acho que a mulher teria falado isso. Qual é o problema? Essa mulher não foi assim. O que ela disse? Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aqui aparece como é o ser humano. Ninguém sai da ventre da mãe falando coreano ou inglês. Nós começamos do nada, sem saber nada. Aprende a escrever, aprende a música, aprendendo a viver. Parece que eu sou uma pessoa grandiosa. Mas as pessoas, quando ele tem mais ou menos nota 100, mas com seu coração dá 150 de ponto. Mas outras pessoas, quando tem 100 pontos, acham que tem 300, 400 pontos. Outros pensam que tem 10 mil, 20 mil pontos. Mas, por acaso, se vocês, vamos dizer que tem 100 pontos. Sim, se pensar que tem 200, 300, 400 pontos, a vida continua. Mas se vocês são de 100 pontos, mas pensam que tem 10 mil, 20 mil pontos, não conseguem conversar com nenhuma pessoa. Essas pessoas se isolam. Essas pessoas são sempre solitárias, não conversam com ninguém. E essas pessoas, cada vez que tomam a decisão, surgem problemas. Sim, eles se ferem. Vamos falar sobre esta mulher. Pediu para Jesus, me dê essa água para que também não venha mais buscar a água. Jesus fala para a mulher, traga seu marido. E a mulher diz, não tenho marido. Jesus disse, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus sabia muito bem dela. Sim, encontraram pela primeira vez. Então essa mulher já tinha se divorciado de 5 maridos, estava vivendo com o 6º marido. Sim, tem muitos casos que os casais se separam, divorciam e depois casam novamente.
Então, os casais que viviam normalmente e que se divorciam, o que acontece na maioria das vezes? Eu sou bom demais. Se pensar desse jeito, ou menospreza o marido. Quando menospreza o marido, sim, se esse menosprezo for pouco, ela aguenta e vive com ele. Mas se o marido pensar, eu não tenho para onde ir se não for com essa mulher, mas já que não querem suportar uma mulher assim do seu lado, por isso que divorciam. Sim, a esposa e o marido se amam, vão viver junto. Se flui em coração, para que se divorciam? O coração não flui. A esposa tem que combinar seu coração com o marido. E o marido com a esposa. Se for assim, combinam seu coração. Mas quando pensa que é bom, se pensa que pode ser desse jeito, e se dá ferida no coração do marido, qual o homem que vai continuar vivendo com essa mulher? Sim, mesmo acontecendo isso, tem pessoas que vivem ainda, forçadamente, mas quando se divorciam, geralmente são esses casos. Muitas mulheres desprezam seu marido. E muitos maridos desprezam a sua esposa. Então, aguentando, não aguentam mais, aí divorciam. Mas, na maioria das vezes, mesmo que sendo casal, quando a esposa despreza o seu marido, não é que pensa que está desprezando o marido. Isso é óbvio. Meu marido é ruim. Ele parece bobo. Tem que ser assim. Pensam desse jeito. Essa mulher também viveu esse tipo de vida. Trocou uma vez o marido. Sim, casou, divorciou e novo marido não é uma coisa simples. Trocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quem gostaria de viver assim? Essa mulher, enquanto se vivia essa vida, por que aquele homem me abandonou? Eu sou boazinha. Eu vendo que ele me abandonou, acho que eu não sou tão boazinha assim. Então ela começa a consertar a si mesmo lentamente. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, ele pensou que era bom, mas faliu totalmente. Então as pessoas passando por essas experiências e que abaixam o coração e ficam humildes. Essa mulher trocou 5 vezes o marido. Quanto sofrimento ela teve. Realmente eu sou desprezível. Eu pensei que era boa. Mas se o meu marido está me abandonando, e essa mulher cada vez mais abaixa seu coração. Sim, Deus, o que ele mais odeia são as pessoas que acham que são bons. Eu, até os meus 19 anos, eu pensei que era bom. Não é só pessoas que realmente são bons que acham que são bons. As pessoas que não são bons, mas que pensam que são bons, tem muitos. Sim, eu vivi a vida como um bobo. Eu, sem ser um João ninguém, pensava que era o bom. Eu pensei que era o bom. Mas aos meus 19 anos, tudo na minha vida fracassou. Mas Deus, por me amar, me fez entender que eu não era o bom, me deu sofrimento. Eu tive que ser desprezado pelas pessoas. Então eu não sou uma pessoa tão bom. Eu não sou uma pessoa inteligente. Eu não sou uma pessoa boa.
Ah, eu sou um João ninguém. 그 사실을 발견해서 Quando eu descobri isso, 너무 놀라워. o que é mais surpreendente, 예수님하고 마음을 같이 하고 eu podia unir meu coração com Jesus. 생각하면 같아. Se eu pensar, parece um sonho. 아마 내게 그런 아픔이 없었고 Se eu não tivesse aquelas dores e dificuldade e tribulação, 난 한평 내가 잘난 줄 알고 혼자 떠들고 있다가 acho que a minha vida inteira, eu, pensando que era o bom, eu morreria de uma forma miserável. 하나님께서 나를 Mas Deus, por me amar, 내가 얼마나 못난 사람인지 sim, me mostrou como era o desprezível, como era bobo, como era arrogante. 그걸 철저하게 Me ensinou detalhadamente. 그래서 여러분 저는 그런 부분에서 내가 어떻게 알기 때문에 Por eu saber alguma coisa dessa parte, 정말 내가 형편없고 더럽고 못난 인간 정확히 알았을 때 quando eu soube que realmente era uma pessoa ruim, desprezível, inútil, 놀라운 것은 예수님과 마음을 하고 o que é mais surpreendente é que eu pude igualar, unir meu coração com Jesus. 예수님과 마음을 같이 하면 Lendo a Bíblia e unindo meu coração com 내 Jesus, 삶이 달라지기 시작했고 a partir de então a minha vida mudou. 속에 살아서 역사하기를 시작한 Jesus vivo estava dentro de mim trabalhando. 정말 놀라웠어요. É realmente surpreendente. 제가 며칠 전에 Eu, alguns dias atrás, 안동을 갔었습니다. eu fui para Andong. 작년에 안동에 있는 사과 농장하는 형제가 있는데 Ano passado, tem um irmão que tem plantação de maçã. 어느 날 우리가 좀 쉬는 날이 있어서 사과 따주러 갔어요. Tinha um dia que a gente tinha folga, nós fomos para colher maçã. 사과를 얻기도 하고 좀 사기도 해서 Sim, colhemos maçã, ganhamos maçã, compramos um pouco. Sim, viemos para a igreja e dividimos e comemos bem. 이번에 이제 우리가 그 추석이 되면 Então, teve um grande feriado. 지난번에 이제 박영준 목사 이제 Na vez passada, no casamento de pastor Park Yong-jun, 금호산에서 이제 결혼시켰는데 sim, foi na montanha de Kumu. 근데 이제 거기 우리 피지 대사님이 O embaixador de Fiji foi junto com a gente. 피 대사님은 한국을 좀 여행을 O embaixador de Fiji queria viajar na Coreia. 그래가지고 제가 그분을 이제 어디 지방 갈 때 Por isso, muitas vezes, quando eu vou para o interior, eu convido ele para viajar junto. 참외 농장하고 갔어요. Uma vez eu fui para a plantação de melão em Songju. 주변 분들이 너무 좋아. E as pessoas daquela redor, realmente gostando muito, pediu para trazer sempre ele. 추석에 제가 구미를 가면서 Então, nesse feriado, indo para Gumi, 이분이 한국에 좀 이렇게 익숙하지 않으니까 좀 사과 따는 일을 하려고 했어요. sim, o embaixador, já que não conhecia, não tinha essas experiências de colher maçã, ele queria colher maçã. 나는 뭐 사과 갈 마음이 없었는데 그 대사님 Então, aquela plantação de maçã que nós fomos no ano passado, eu não estava com muita vontade de ir, mas eu fui por causa do embaixador. 이제 전화를 했는데 Então, eu liguei lá para a plantação. 갔다고 없습니다. Ah, pastor, nós já colhemos todas as maçãs. 그런 사과만 있지 갈 사과는 Sim, só tinha maçã de verão, não tinha maçã de inverno. 그 안동 그 목사님 또 다른 분을 연결해가 아 목사님 우리 집에 오십시오 이런 사과 남겨놔. Mas o pastor lá da igreja de Andong contatou com outra pessoa. Ah, sim, na nossa casa tem ainda maçã para colher. 다음 날 이제 대사관 직원들하고 거기 이제 사과 따로 받았어요. Sim, então depois do feriado, juntamente com o embaixador e funcionários, nós combinamos de ir lá. Então, a gente queria ir, 이 본부에 다른 명령이 내려와서 못 가. mas o embaixador disse que surgiu uma coisa urgente e não poderia ir. Por isso, ele não foi naquela vez. 미안하다고 못 가게 돼. Ele pediu desculpa e disse que não podia ir. 우리가 이 다큐 촬영을 하면서 Então, dessa vez, a gente filmando o documentário, nós decidimos ir lá. 근데 이제 저희들이 너무너무 감사한 게 Mas o que é muito gratificante? 5년 전에 갔었어요. Nós tínhamos ido naquela casa há 5 anos atrás. O que aconteceu desses 5 anos? 한 곳에서 헌당 예배를 드리고 바로 이제
안동에 와서 저녁 예배를 드리고 Nós estivemos em um lugar fazendo culto de inauguração de uma igreja, depois fomos para Andong fazer culto da noite e depois ficamos ir para o Seul. 우리가 이제 성경차 가지고 버스를 타고 성교학습 E de Andong para voltar para o Seul, não foi de carro, foi de ônibus e tinha estudantes missionários junto. 마치고 오후 한 Então, em Cheonseong, quando terminou o culto de inauguração, era mais ou menos 5 horas. 거예요. Antes disso, nós visitamos outras igrejas. 마치고 제가 버스로 이제 가서 안동 가서 이제 저녁 예배 드리고 서울 올라. Então, depois de terminar o culto de inauguração, depois do Andong, pegar o ônibus, voltar para Seul, o pastor de Andong me procurou. 여기 우리 자매님이 산 속에 사는 Pastor, tem uma irmã nossa que vive no fundo da montanha. 도로가 굉장히 As estradas federais, a estrada é muito boa, mas a casa dela é dentro da montanha. 편찮은데 O marido dela não estava bem e pediu para orar para ele. Ah, vamos lá. 이제 그 자매님 앞에 큰 차를 몰고 자기 차를 몰고 뒤에 한 성령 자매한테 같이 따라가. Então a irmã na frente dirigia seu carro e nós seguimos ela atrás. 너무 거칠어요. A estrada da montanha era bem íngreme. 막 왔다 갔다 너무 잘하는 거예요. Sim, a caixa de maçãs balançava para lá para cá, mas ela dirigia muito bem. 식물이. O marido dela tinha uma vida vegetal. 그 부부가 산을 그렇게 좋아했대. Ah, diz que o casal gostava muito de montanha. 산하다가 둘이 만나서 결혼했는데. Os dois se encontraram fazendo caminhada na montanha, se encontraram. E os dois eram pessoas que criam em Jesus. 안동에 있는 제 교회를 만나가지고 제 사함을 받. Mas essa esposa encontrou a igreja de Andão e recebeu remissão dos pecados. 그러니까 이제 막 너무 Então, ela estava muito feliz. 주일마다 차를 타고 멀리 안동까지. Então, todo domingo, ela vinha de carro para esse igreja de Andão, que era bem longe. 뭘 안동까지 가. E o marido dizia, pô, vai até Andong. 을 계속해서 안동 교회를 못 가게. Ele perseguia muito e proibia de ela ir para a igreja de Andong. Mas ela vinha para a igreja. 그래서 형제자매는 모여서 구경 예배를. E um dia, na casa dela, estava tendo culto de célula. 남편이 화가 나 뜨거운 물을 가지고 막구에 방에다 퍼부어. E o marido, bravo, jogava água quente para o pessoal que estava fazendo o culto. 게 아니라서 화상을 입진 않았지. Ainda bem que não era tão quente e ninguém teve queimadura. Ele perseguia muito a esposa. 며칠 후에 Alguns dias depois, 남편이 경운길 타고 seu marido, quando estava dirigindo um trator, rolou o trator. 그만 E naquela montanha, 거의 생명을 겨우 ele somente conseguiu salvar a vida, 식물인간. mas se tornou uma pessoa com vida vegetativa. Não conseguia mexer nada. Era um dia de manhã. A esposa acordou cedo de manhã. Querido, vamos tomar banho. Ela deu banho no seu marido. E colocou uma roupa nova e deitou. Querido, 내가 오늘 청송을 가야 하는데 eu tenho que ir para Cheongsong hoje. 목사님이 그 헌당 예배를 드리고 안동으로 가는 길이 Em Cheongsong, o pastor Park, ele está indo para Andong. 내가 정확하게는 약속하는 모르지만 잘하면 방문 Eu não posso garantir, mas pode ser que eu possa trazer pastor Park aqui. 당일 혼자 기다리라고. Querido, você espera aqui. 이른 아침에 그 자매는 Sim, de manhã cedo ela partiu. 이제 얘기하고 Falou com o pastor, 다음에 청송 와서 veio em Cheongsong, 하고 participou no culto, chegou quase perto da noite. Nessa hora é que nós fomos. 남편이 식물의 몸을 전혀 움직이지 E o seu marido, na condição vegetativa, não conseguia mexer nada. 옛날에 너무 어둡고 악하게 살았다가 Eu antigamente vivia muito escuro e mal. 은혜로 죄 사함 받고 거듭나게 됐어요. E pela graça de Jesus, eu recebi perdão dos pecados e nasci de novo. 행복한 Eu me tornando pastor, o que é mais feliz para mim? 내가 옛날에 나같이 나쁜 Eu era uma pessoa tão má antigamente. E agora eu pregando, as pessoas recebem perdão dos pecados. 그분이 병이 낫고
Eu pregando, eles curam da doença. Isso era muito gratificante para mim. 웬만하면 Se for possível, quando pedem para orar, eu orava para eles. Eu, naquele dia, sentei o marido aqui na minha frente. Eu preguei evangelho por 2 horas. O marido, nesse dia, recebeu o perdão dos pecados e nasceu de novo. 남편을 머리에 안수할 기도를 했는데 Depois disso, eu fiz imposição de mão e orei. 너무 건강하게 된 Esse marido recuperou bem a saúde. Desta vez, quando eu fui, 차 타고 ele estava andando numa cadeira de rodas elétrica. 못했는데 Antes ele estava deitado, não conseguia nem se mexer, não conseguia nem ir no banheiro. Agora ele, naquele cadeira elétrica, estava andando por aí pelas montanhas. 그 이번에 우리 가서 이제 그런 모임 갖고 Dessa vez, a gente tendo esse encontro, 그다음에 어떤 일이 있었냐면은 o que aconteceu depois? 미국에는 제 딸이 전화를 했어요. A minha filha que mora em Estados Unidos, ela ligou para mim. 나한테 인사한다 전화를 했는데 Ela ligou para me cumprimentar junto com o coral. Eu estava conversando com ela. 옆에 전화 제 딸을 보더니 Então esse irmão viu na tela a minha filha. 안녕하세요. Maestra, tá tudo bem? 나 데리고 안동 오세요. Traz o coral, vem para Andon. 굉장히 감격을 했어요. A maestra ficou emocionada. 두 곡을 합창으로 불러줘. Ela cantou ao vivo ali 2 músicas pelo celular. 너무너무 행복해요. Ficou muito feliz com essa ligação. Vindo, eu orei novamente por ele. 이렇게 잘못 Os dedos dele estão duros, não consegue abrir bem. Senhor, permita que ele abra as mãos. Permita que ele ande. 달라졌어요. A casa mudou-se tudo. 아주 막 집이 Antigamente a casa era assim, tudo bagunçado. Agora estava limpo. 계단식으로 만든 사과나무를 잘 심어놓고 E plantou macieiras ali no quintal. 그 이야기를 하더라고요. Estava falando. 이분은 사과 농사 이제 사과의 전문 교육을 받았는데 Ele é especialista em plantação de maçã. 잘안 맺는 때는 어떡하냐면은 O que faz quando a macieira não dá bem os frutos? 위에도 가지가 있는데 어떤 가지는 맺고 안 맺고 Na mesma macieira, em alguns galhos dão fruto, outros não. 이제 나무도 사람도 그런 게 있는데 Diz que árvores e o ser humano também tem essas coisas. 아이들이 나오면 결혼을 뭐 15살 장가 보내고 뭐 17살 Antigamente, quando tinha 15, 17 anos, já casavam. 늘그 죽기 전에 꼭 자손을 갖고 싶어서 Os adultos diz que queriam ver sua descendência, por isso que os filhos casavam cedo. A árvore também é igual. 사람이 달렸는데 Tem um caqui ali. 그 하나가 벌레를 먹으면 Se um caqui é atacado pelo inseto, 벌레 먹은 감은 내가 곧 죽겠다 싶으니까 esse caqui que foi atacado por inseto, já que acha que vai morrer, 이걸려고 antes de morrer, ele quer amadurecer antes de morrer. 빨리 감이 있기 시작해. Diz que amadurece com mais velocidade. 포도농사를 Conheço uma pessoa que tem plantação de uva. 하다가 이제 어느 정도 자라 열매를 맺으면 Quando da uva, 껍질을 벗겨버려. diz que tira a casca 그래서 조금만 남겨놔요. e deixa só um pouquinho. 그래, 포도나무가 자기가 죽을 것 같으니까 Já que a videira parece que está morrendo, antes de morrer, quer frutificar, por isso eles amadurecem rápido a uva. 일주일에 열흘 일찍 포도 이건 Amadurece 1 semana, 10 dias do que outros, antes do que outros videiras. 왜 그러냐 물어보면 Diz que ganha muito dinheiro. Por quê? 가까우니까 Já que está se aproximando o dia de morrer, 넘겨서 자기 후손을 두리려고 그런다고. antes de morrer, quer deixar descendência, quer semente, espalhar semente. Diz que por isso que é assim. 가지에는 No galho que não dá fruto, 새로 만들어 그걸 막 바로 자라 꾸물텅꾸물 자라게 막 괴롭히는 거예요. diz que enrola arame para lá, para cá, torcendo, está incomodando a árvore. Sim, depois disso, dá muito bem a maçã. 죄사함을 받고 Esse irmão, depois de receber remissão dos pecados, 이렇게 다정하고 사랑스럽고 o casal ficou muito íntimo, amável e precioso. 도와준 게 없는데 Nós não ajudamos em nada. 상냥시 선물도 해주고 Nos dão presente a caixas de maçã, 막 기뻐하고 ficam alegres. 막 기뻐서 어찌 Quando vem coral, ficam muito felizes, eles não sabem o que fazer. 옛날에 그분들이 어둡게 살
Antigamente, quando eles viviam na escuridão, quando brigavam, 가보자면 않았지만 이야기를 eu não fui ver, mas eu ouvi dizer. 이제 그 남편이 막 그 경운기 타고 산 꼴짝이 굴러가지고 Sim, esse marido agora, andando no trator, ele capotou, ele se tornou um ser vegetativo, mas a esposa, cuidando bem o marido, viu que a esposa tinha mudado. 봤을 때 남편의 마음을 다 열고 Por isso, quando eu fui, esse marido abriu todo o seu coração e preguei o evangelho. E ele recebeu a salvação. Dessa vez, quando eu fui, 또 맛있게 주고 사과도 많이 땄어요. nos deu muita maçã, nós colhemos também muita maçã. 너무너무 행복해. Estava muito feliz. 부부가 보면 Quando vejo aquele casal, eu fico muito feliz. 오래 누워가지고 O marido, por muito tempo, estava deitado. 병이 걸려가지고 막 진짜 고통스러워. Sim, por estar deitado muito tempo, tinha feridas em tudo que é lugar. 먹고 욕창이 깨끗하게 Tomando um remédio que o ancião Hwang Yo-jong dá, curou-se totalmente. 다리 조금하고 손가락 좀 그런데 Sim, ele está quase normal. Ele tem problema um pouquinho nos dedos, 뭐야 기계를 사가지고 이제 다니면서 일을 하더라고요. mas ele, andando na máquina, ele estava trabalhando. 그렇게만 하면 좋겠어요. Seria bom se ele pudesse andar um pouco. 폈으면 좋겠네. Seria bom se ele pudesse abrir totalmente as mãos também. Tudo mudou. 여러분 모든 게 달라져서 모든 걸 받아들여야 돼. Tudo tem que mudar e tem que aceitar. 잘난 사람은 Mas as pessoas que acham bom, 받아들이고 concordam, aceitam. 여자는 받아들이고 Quando não concordam, não aceitam. 사마리아 여자는 남편을 5번에 바뀌면서 Sim, essa mulher samaritana trocando 5 vezes o marido, 고난과 고통과 괴로움을 겪습니다. dentro do seu coração passou por inúmeros sofrimentos e tribulações. Todo o seu coração desmoronou. 다 무너지니까 Quando seu coração desmoronou, é muito gratificante. 야에 보면은 Quando nós vemos 2 Reis, 너의 아내가 있어. tinha a esposa do estudante de profeta. Seu marido morreu. 여자 남편 죽자마자 Essa mulher, depois que o marido morreu, 집에 나왔어요. saiu daquela casa onde o seu marido estudava. 벌어가 아들 두 아들 잘 키우게. Agora ela tinha que ganhar dinheiro para criar os 2 filhos. 신앙에 관심이 없어. Originalmente, essa mulher não tinha interesse em vida de fé. Casou com seu marido, 남편이 하나님 믿어서 já que seu marido cria em Deus, 하는 데 가서 거기서 이제 공부를 하고 있는데 정말 e obrigatoriamente ela seguiu o marido que estava estudando, 남편이 죽고 나니까 já depois que o marido morreu, 이상도 거기 있어야 할 필요가 não sentiu mais necessidade de ficar lá. 성교학교 나왔어요. Ela saiu daquela escola para ela criar os seus 2 filhos. 했는데 장사 잘하고 Ela montou um comércio, mas o comércio não ia bem. Surgiu muitas dívidas. Não tinha caminho para pagar dívidas. Os credores vinham e falavam: Senhora, paga a sua dívida. Por favor, espera mais um mês. Por favor, adia por 2 meses. 그렇게 1, 2 vezes ela fez assim. 이들이 Aí os credores pensaram: essa mulher não vai ser fácil receber esse dinheiro. 만일에 여러분 그 여자가 남편 Por exemplo, se essa mulher, depois que o seu marido morreu, 사업을 잘했다. se deu bem no comércio, se o marido deixou uma herança, 그런 마음 teria motivo para quebrar seu coração. 자기 잘난 줄 알고 Pensaria que está indo tudo bem? 여자는 다 Mas essa mulher ficando endividada 이제 빚쟁이들이 e seus credores 아들을 종으로 갖다 데려가서 팔아먹으려고 queriam vender seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. 이제 정말 생명처럼 이 두 아들이 종으로 팔려가면 Já que agora o que era a vida dela, 2 filhos, ia ser vendido como escravos, 기대를 가지고 있겠습니까? o que esperança eu tenho na minha vida? 나는 도저히 다른 방법이 없는 Essa mulher não tinha outro caminho. 그래서 그는 하나님의 사람 엘리사를 찾고 Por isso, ela procurou o homem de Deus, Elias. Ela falou sobre a sua situação. 와서 내 두 아이를 종으로 Os credores vieram e estão querendo vender os meus 2 filhos como escravos. 이 여자 돈이 많았더라면 Se essa mulher tivesse muito dinheiro, não aconteceria isso. Mas, já que estava difícil, 종밖에
없으면은 자기 도움을 não tinha outra pessoa senão servo de Deus para ajudá-la. Já que não tem outra pessoa senão o homem de Deus, 그저 잘 살았더라면 뭐 하려고 하나님의 종 se ela estivesse bem, para que procuraria um homem de Deus? 그냥 사는 거지. Sim, viveria assim mesmo. Essa mulher estava muito difícil. 제 두 아이들을 종으로 팔려간 정말 어려운. Sim, estava prestes aos seus 2 filhos serem vendidos como escravo. Sim, procurou o homem de Deus. 그 이야기를 자세히 Ele falou detalhadamente. 엘리야 선지자가 말. O profeta Elias disse: 너를 위해서 어떻게 O que eu posso fazer por você? 무엇이든지 O que você tem na sua casa? Me diga. Ela disse: 한 병 기름. Na minha casa só tem uma botija de azeite. 엘리사 뭐라고 말? O que o profeta Elias disse? 너는 동네에 나가서 이웃에게 빈 그릇 Sai e pega emprestado botija de azeite para os seus vizinhos. Pega emprestado bastante botijas. 그리고 그 기름을 빚어라. E derrame o seu azeite nessas botijas. 이 여자는 이해가 안 가지. Essa mulher não conseguia entender. 기름 한 병인데 Só tenho a botija de azeite. 빌려와라. Traz, pega emprestado um monte de botijas vazias. 이해가 Não conseguia entender. 그렇지만 Mas 다른 길이 없어. não tinha outro caminho. 하나님의 종의 마음을 Por isso escutou as palavras de homem de Deus. 내가 행복한 일이. Vocês não imaginam quão feliz isso é. 구원을 받고 Eu, em 1962, recebi a salvação. Eu não tinha nada. 그래서 저는 하나님을 바랄 수. Por isso eu só podia esperar em Deus. 그때 내가 돈이 좀 있었던. Por acaso, se naquela época eu tivesse um pouco de dinheiro, 괜찮으면 월급을 받았더라면 se eu tivesse um salário bom, 하나님 없이 그렇게 사는 걸로 삶이 굳어져. viver sem Deus, isso seria sido a minha vida. 학교 와서 훈련을 받을 Eu fui treinado agora na escola missionária. 데가 없어서 Sim, depois de todos iam para o lugar, mas eu não tinha lugar para ir. Eu fui para Cocton. Eu fui para Cocton com comida para 2, 3 dias. Mas eu vivi 9 meses lá. Naquela época eu era muito feliz. 구원받은 사람이 일어나고 Surgiam pessoas que ouviam o evangelho e eram salvos. Via pessoas que estavam transformando. 또 가진 게 없었으니. Eu não tinha nada. 볼때 내가 놓을 만한 좋은 게 아무것도 없었어. As pessoas olhavam para mim, não tinha nada de bom. 예수님이 내 안에 Mas Jesus que estava dentro de mim começou a brilhar. Eu só podia olhar para Jesus. 할 수밖에 없는. Eu só podia confiar nele. 막국도에서 9개월 동안 있으면서 Enquanto eu estava 9 meses em Acocton, 지금까지도 그와 살아 너무 기적적인 일인데. sim, até agora, hoje eu penso, foi dias assim milagrosas lá. Sim, eu só tinha Jesus para confiar. Ele não me fez não morrer de fome. Ele não me fez ficar em dificuldade. E eu passei em Acocton. Changpar também era parecido. 악곡동 잠발 있는 동안에 하나님 내 속에 살아있는 많은 걸 경험. Então, enquanto eu estava com Changpar no Acocton, Deus realmente trabalhou dentro de mim. 때는 Em 1965, quando eu fui para o exército, 군대 가니까 군대 장교들 첫눈에 저를 알아. os oficiais conseguiam diferenciar na primeiro olhar. O capitão conseguiu me diferenciar. Sim, superiores conseguiam me diferenciar de outros soldados. 그냥 보통 보는 뭐 Sim, as pessoas assim não percebiam bem. 장병하고 나하고는 정말 다른 걸다그 윗사람 다 느끼. Mas oficiais sentiam que eu era diferente da maioria. 한 번은 Eu uma vez falei: 부대장님 용무에 쏘았어. oficial, eu tenho uma questão para resolver. 용무가 뭐냐? Qual é a questão? 집회를 한번 하고 싶어. Eu queria fazer uma conferência. 집회가 뭐냐? O que é conferência? 예, 교육생들이 교육받고 마음이 공부하고 Oh, todos os colegas aqui, estudantes, têm dificuldade, coração vazio. Já que eu sou homem que crê em Deus, 강사 초대해서 좋은 말씀 듣고 그렇게 하려고 eu quero convidar um bom palestrante e fazer com que escute uma boa palestra. 어디서 할래? Ele falou: onde você quer fazer? 식당에서 하면 Posso fazer no restaurante. 식당에 한 1,000명 정도 모일
Então, no refeitório, 1.000 pessoas podiam se reunir lá. Depois de jantar, nós podemos fazer a conferência. Quantos dias você quer fazer? 4 dias. Ah, é? 어디서 잠을 자냐? Onde que o palestrante vai dormir? 아, 교회에서 Eu durmo na igreja. 목침대 하나 같이 자면 돼. Eu posso colocar uma cama do lado e pode dormir junto. 강사를 호텔에서 모셔야지. Tem que hospedar o palestrante num hotel. Ah, não tem problema, eu conheço bem ele. Como vai fazer a refeição dele? Ele vai comer o que nós comemos. Ah, isso não pode. Ah, tudo bem. 그러는데도 나는 안 돼. Tá tudo bem para você, mas para mim não. 절대로 나에게 다시 식사 문제 해결하기 전에 오지 마. Você, antes de eu ver esse problema de refeição, não vem falar comigo. 근데 제가 집회를 한번 하고 싶었어요. Eu queria fazer uma conferência na minha base. 안 해줄까 봐. Se eu fizer conferência, não iam deixar. 후배를 초대해. Então eu convidei um colega de seminário. Ele, já que não serviu o exército, gostava muito de ficar no exército. 내가 허락을 안 해. Mas o comandante não permitiu. Eu orei para Deus. Depois eu pensei. 부대는 1군 사령부 예하부대. A minha base era 1º Batalhão Auxiliar, 1군 사령부에 가면은 그 사령 mas indo para a base principal tem o diretor. Eu procurei. Senhor, eu tenho uma questão. 군목들이니까 Já que são capelões, você veio de departamento de comunicação? 아, 예, 미안합니다. Ah, desculpe. Sim, departamento de comunicação, tá sem capelão, tá sofrendo, né? Perguntou se eu era auxiliar do capelão. Sim, eu era auxiliar de capelão. Como é que você veio aqui? 하려고 하는데 Eu queria fazer uma conferência, 중대장님 허락을 안 해. mas comandante da minha base não está permitindo. 왜 그러냐? Ah, por que ele está fazendo isso? 식사 문제 군인 밥. Por causa de problema de refeição, diz que não pode comer nossa comida. 그렇죠. Ah, é. Eu acho que ele é assim mesmo. Eu vou tentar ligar para ele. 우리 중대장님은 대위고 O comandante da minha base era capitão. 그분은 저 뭐야 군종 참모 실장이었어요. 군종 행정실장. Ele era diretor lá do exército. 아, 통신을 주셨습니까? Ah, é do departamento de comunicação. 예, 그래서 박옥수 상병한테 들었는데 Eu ouvi aqui do soldado Oxo Park. 집회 문제로 전화를 했어요. Ah, eu liguei por causa do problema da conferência. 중대 쭉 사정이 Sim, o comandante de base falou toda a situação. Ah, eu vi toda a situação, estou sabendo bem. 중대장님 허락만 해줄 제가 어떻게 Comandante, só dê permissão que eu vou tentar fazer alguma coisa. 부대고 계급이 높으니까 Já que ele tinha patente mais alto, 그래서 내가 이제 중대에 들어가니까 quando eu voltei para minha base, 중대에 막 정치하고 다닌다고. o comandante me criticou. Você está fazendo política. 그리고 군모 Ah, me desculpe. 저하고 저희 그 같이 강사하고 식사를 쳐고 군목 Então o capelão convidou eu e o palestrante para jantar na sua casa e comemos. 그 다음 날부터 이제 우리 군대 밥. E a partir do dia seguinte nós comemos comida militar. 너무 A conferência foi muito, muito bom. 저는 제가 뭐 좋은 여러 가지가 많이 있습니다만은 Sim, eu tenho muitas coisas boas. 가장 행복한 것은 O que me dá mais felicidade 나로 말미암아 불행했던 사람이 행복해지는 그걸 보니 é que, mediante a minha pessoa, as pessoas infelizes se tornarem felizes. 저는 너무 행복한 거예요. Eu sou muito feliz. 정말 내가 악곡동에 가서 한 사람을 구원 받을 때 행복했고 Sim, quando eu estava em Akokton e cada uma pessoa recebendo salvação, eu fiquei feliz. Changpar também foi a mesma coisa. E também no exército, meus colegas recebendo salvação, eu ficava muito feliz. 받고 난 뒤에 Eu, depois de receber a salvação, 일하고 싶어. eu queria trabalhar para o Senhor. 그때 목사가 된다고 상상도
상도에 Eu, naquela época, nem imaginava que me tornaria pastor. 은혜로 Sim, realmente, pela graça de Deus, eu comecei a pregar evangelho. 저는 늘 나는 늙어 죽을 때까지 한 10명 안 차. Eu sempre pensei que eu ia terminar com 15 pessoas na minha frente ensinando. 근데 하나님은 나 같은 인간에게 온 세계를 Mas Deus, com uma pessoa como eu, me responsabilizou todo o mundo. 눈물이 나는 거야. Quando eu penso isso, me dá lágrimas. Quando eu duro uma noite e levanto, 받은 사람의 감정이 na internet sai tudo o testemunho das pessoas que foram salvas. 제가 외국에 있는 분들이 저는 뭐 외국에 불어도 잘 모르고 그다음에 에스파뇰도 잘 모르고 중국어도 모르고 좀 그런데 Sim, os que estão no exterior, eu não conheço bem o francês, espanhol, nem chinês, 그래서 이번 집회도 구원받는 간증을 mas nossos missionários estando lá nesses países, eles colocaram testemunho daqueles que receberam salvação. 너무 많아. Tem tantos que eu não consigo ler todos. 지난번에 5월달에 할 때 한 10억이 들어왔어. Esta vez também, em maio, 1 bilhão de pessoas escutaram a palavra, 약 20억이 이 말씀. mas dessa vez, muito mais pessoas, 2 bilhões de pessoas estão ouvindo a palavra. Isso não se realiza pelo homem. 굉장히 많고 잘난 사람이 있는데 Sim, Deus tem muitas pessoas boas, melhores do que eu, 들어서 그들에게 복음을 전해 너무 감사. mas estabeleceu uma pessoa tão falha que nem eu para pregar evangelho. 선지자 생도의 아내에게 Deus, para a esposa do discípulo do profeta, 마음 다 제하시고 eliminou todo aquele coração de que era boa, que era inteligente, 나를 종으로 팔려 그런 어려움을 주셔서 dando essa dificuldade, a possibilidade de os seus filhos serem vendidos como escravo. 하나님을 바라보고 의지하도록 만드신 거예요. Fez com que, já que não tinha outro caminho, pudesse confiar e esperar 다른 길이 em Senhor. 없어서 하나님을 의지하도록 그렇게 하면 여러분 고생스럽고 Sim, pessoal, quando vocês forem para Deus porque não tem caminho, é muito sofrimento. Mesmo que vocês tenham dinheiro, mesmo que estejam bem, 돈을 의지하지 아니하고 não confio em dinheiro. 하나님을 의지하고 살며 Em vez de confiar no meu talento ou dinheiro, se confiar em Deus e viver, 은혜를 receberá inúmeras graças de Deus. 복음을 전하면서 Eu pregando o evangelho, 해마다 하나님 놀라웠게 나 같은 못난 인간이 들었으니 그게 너무 신비한 거예요. Deus surpreendentemente utiliza uma pessoa que inútil que nem eu. Isso é surpreendente. 놀라운 거예요. Isso é surpreendente demais. Eu posso dar toda a minha vida, 종일 성경을 이야기하고 falar sobre a Bíblia dia inteiro. 사람들이 일어나고 E surgem pessoas que recebem salvação. Isso é emocionante. 꿈을 꾸는 거. Parece que eu estou sonhando. 나같이 못난 인간인데 Um ser tão inútil que nem eu. Eu que eu sou. Quem eu sou? Muitas pessoas receberam perdão dos pecados. 한달 동안 Em setembro passado, por um mês, 그에게 기빈들을 많이 eu encontrei com muitos VIPs. 그중에 대통령도 있고 Entre eles tem presidente, 장관도 있고 ministros, 총회장도 있고 tem reitores. Com essas pessoas eu fiz comunhão via internet. 볼리비아 대통령하고는 영상 통화를 하면서 Com o presidente da Bolívia, eu fazendo videoconferência, falei sobre a vida de fé. 우루 케냐타 대통령은 그때 연남이 지정돼 있는데 E o presidente da Quênia estava agendado para participar, 그때 갑자기 사정이 있어가지고 mas na última hora surgiu um imprevisto 장관을 보내가지고 e ele não podia participar pessoalmente, mandou um ministro e o presidente mandou uma mensagem para ler. 공무원들 전부 교육을 O presidente estava me pedindo para que educassem todos os funcionários públicos. 너무 좋아서 Já que nossa educação emocional é muito bom, 다른 나라가 우리 마인드를 배우려고 em muitos países do mundo querem aprender nossa educação emocional. 우간다의 한 대학에서 Hoje também numa universidade de Uganda, 앞으로 이제 이 대학에서 우리가 그 마인드 교육을 하고 daqui para frente nós vamos fazer educação emocional nessa universidade 하려고 요청 e que os funcionários possam também ser educados lá. Fizeram esse pedido. Eu falei que a gente faria isso. 4일날 제가 이제 첫 강의를
줌으로 해달라고. Então, em dia 4 de novembro, vamos fazer a primeira conferência via Zoom. 청소년들이 사고나지 않고 문제가 많은데. Agora, os jovens do mundo inteiro, sem pensar, eles dão muito problema, 대학에서 우리 교육 이 마인드 교육을 배우려고 하는 거예요. mas em muitas universidades, eles querem aprender esse nossa educação emocional. E quando vê nosso livro, eles ficam surpresos. Como vocês pensaram nisso? Eles falam. 유대인들은 탈무드로 가르쳐. Judeus ensinavam com Talmud. 이건 탈무드가 아니고 성경에 나온 O que vocês ensinam, já que não é Talmud, mas o que sai na Bíblia, é 100 vezes melhor do que Talmud. 청소년들이 변해. Sim, os jovens mudam, transformam. 인간인데. Nós que somos humanos desprezíveis, já que Deus abre o caminho, já que Deus trabalha, 일을 하는 거예요. já que Deus está vivo e está trabalhando. A mulher samaritana 정말 지멋대로 realmente viveu do seu jeito. 지가 잘난 줄 알고 Se achava, 그를 믿었어. ela confiava em si mesma. 이제 남 Depois disso, depois que trocou 5 vezes o marido, 한 번, 두 번 박자 이 인간을 발견. uma, duas, depois disso começou a descobrir a sua pessoa. 우리 인간에게 고통을 주는 것은 O Deus dá sofrimento para nós humanos. 우리가 아니라고 말. Deus diz que não é a sua intenção original. 고통을 주십니까? Por que que Deus dá sofrimento? 마음을 낮추며 Se nós abaixarmos nosso coração, se nós ficarmos humildes, se confiarmos em Deus, se crermos na Bíblia, se escutarmos as palavras do servo, seremos abençoados. Para nos abençoar, nos dá dificuldades e abaixa o nosso coração. A esposa do discípulo do profeta, 자기 아들이 종으로 팔려는 비참한 일. ela enfrentou situação de ter que vender seus filhos como escravo. 밖에 Não tinha outro caminho senão Deus. 그날부터 그 순자 성도의 A partir desse dia, a esposa do discípulo de profeta viveu confiando somente em Deus. 죽을 때 재산 많이 남기고 죽었습니다. Se quando seu marido morreu tivesse deixado muitos bens, acho que o coração dela teria ficado alto. Não teria essa situação. Mas já que seu marido morreu sem deixar nenhum bem, e quando seus 2 filhos estavam prestes a ser vendidos como escravo, ela com coração humilde estava vivendo confiando em Deus. Ela estava recebendo bênção muito mais do que quando tinha seu marido. Deus fazendo com que ela perdesse seu marido, perdesse todos os seus bens. E os filhos sendo vendidos como escravo, não é porque Deus odiava ela, ele a amava. Mas se ele não fizesse isso, ela não ia cobrar seu coração e com coração arrogante ignoraria a Bíblia, ignorando a palavra, ignorando os servos, porque se acharia boa, mas por ter compaixão dela, para abaixar o seu coração. Já que seu coração abaixou, ela, escutando qualquer coisa, estava aceitando. Está falando. O que você tem na sua casa? Só tem uma botija de azeite. Pegue emprestado um monte de botijas vazias, coloque azeite. Mas o que tem para fazer derramar azeite na outra botija? Ela, sem compreender nada, como o servo de Deus tinha dito, ela pegou emprestado um monte de botijas. Surpreendentemente, Deus estava trabalhando. Com as crianças, fechou a porta e começou a derramar azeite. Quando colocava azeite na botija, aquele azeite estava enchendo os botijas. Mãe, está enchendo! A mulher também se surpreendeu. Deus está trabalhando. Ela ficou muito surpresa. Ah, está enchendo de azeite. Traz outra botija. Sim, mãe! As crianças estavam muito contentes. Estava colocando azeite. Cada botija foi enchendo. Crianças, traga mais outra botija.
Mãe, não tem mais botija vazia, tá tudo cheio. Aí terminou o azeite. Deus fez uma coisa inimaginável. No maio passado, quando a gente fez o seminário, sim, tinha naquela época muitas pessoas que estavam morrendo por causa da corona. Sim, quando eles morreram, que pensamento tiveram? Será que eu posso ir para o reino dos céus? Muitos com medo. Sem ter perdão dos meus pecados, pode ser que muitas pessoas morreram. Eu, na época, preguei a palavra por 11 horas. E na época, muitas emissoras transmitiram a palestra. E muitas pessoas ouviram essa palestra. E muitas pessoas receberam salvação. A emissora ficou muito feliz. Tem uma emissora chamada Rede Brasil no Brasil. Eu fui entrevistado 3 vezes. Quando fiz entrevista, o diretor da emissora, quando estava fazendo a transmissão da minha pregação, disse que subiu muitas mensagens. Ele ficou muito surpreso. Foi transmitido 3 vezes. Quando, na terceira transmissão, o diretor falou para mim: eu queria produzir documentário do pastor. Eu falei: muito obrigado. Um ser com tantas faltas que nem eu. Ele não podia tirar férias. Ele, misturando férias e viagem de trabalho, tirou 1 mês. E já que quando vier para a Coreia tem que ficar 2 semanas de quarentena, ficou 2 semanas de quarentena e deixou 2 semanas para filmar. Sim, a filmagem está quase terminando. Estou muito, muito grato. E a equipe de filmagem está dando todo o seu coração. E eu encontrando com muitas pessoas. As pessoas ficaram muito surpresas com primeiras fotos. O que quer que faça, eu vi Deus me ajudando. Se por acaso o caminho que vocês estão andando, se tiver mesmo coração com Jesus, se seu coração ficar um com Jesus, o coração de Jesus flui junto com seu coração. O seu coração fica humilde. Sente o amor de Deus para alguém que não é nada que nem eu. Então, a partir disso, na sua vida, Jesus vivo vai trabalhar. Eu realmente, diante de Deus, estou muito agradecido. Eu realmente sou sujo, imundo e iníquo. Depois de receber perdão dos pecados, eu fiquei muito grato. Naquela época eu não tinha emprego, não tinha dinheiro. Eu queria ofertar para a igreja, mas eu não tinha dinheiro. Eu queria dar meu corpo, mas não prestava para nada. Então ia para casa de alguém, reformar um pouco. Parecia que eu ia ser feliz assim a vida toda. Eu nunca imaginei que me tornaria pastor. Decidi dar meu corpo para o Senhor. Deus permitiu ir para a escola missionária, a Kokton, Kochang. Enquanto passei pelo exército, Deus fez muito trabalho em mim. Eu agradeço imensamente. Agora, muitas pessoas eu vi recebendo a perdão dos pecados e nascendo de novo. Isso não é eu que faço. Deus faz. Agora eu tenho idade avançada. Quase não tem alguém ministrando com a minha idade. Eu acho que em Seul só tem eu com a minha idade ministrando.
Mas Deus está vivo e está trabalhando. 저녁에 집에 와서 엘리베이터를 타고 Quando eu vou para casa à noite, pego o elevador, subo para um apartamento, eu, quando abro a porta, fico muito feliz. 나보다 잘난 사람 많았는데 Deus, tem tanta pessoa melhor do que eu. 좋은 사람들 정말 Sim, entre meus amigos tem pessoas muito melhores do que eu. Porque o Senhor me salvou. Porque o Senhor me fez seu servo. Porque realmente eu sou pior. Porque não sei fazer. 동료 목사들끼리 Muitas vezes eu falo para os meus colegas pastores, 겸비해지고 낮아지고 quando nós nos humilhamos e ficamos humildes, 사람들 무시하게 sim, muitas vezes as pessoas vão nos ignorar. Sim, vai nos zombar, sim. Mas o que tem isso? Se Deus está trabalhando. E muitas pessoas receberam salvação. Hoje à noite, o ponto mais importante, 들이 그렇게 하지 않아도 mesmo que vocês não façam, 여러분 같이 마음을 같이 하는 para vocês juntarem seu coração com Deus, sim, precisamos abaixar nosso coração. 홍지아 성도의 아내는 A esposa do discípulo de profeta, 그 아주 종으로 팔려갈 때 되니까 마음을 안 낮출 수가 quando perdeu o marido, quando perdeu os bens, quando seus 2 filhos iam ser vendidos como escravo, aí abaixou seu coração. Em vez de abaixar o coração desse jeito, mas a mulher de Samaria, como é que ela fez? 없는 고통을 겪고 마음이 낮아졌어. Ela, sofrendo com sofrimento, trocando 5 vezes o marido, o coração dela abaixou. Por isso, Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. 도저히 말도 안 돼. 이해가 안 돼. Como? Não consigo entender. Não faz sentido. 봤을 때 그런 말 못. A mulher, quando se achava, não conseguia aceitar essas palavras. 망한 여자가 Mas, já que se tornou uma pessoa fracassada, ela podia aceitar essas palavras. 지혜로운 사람 As pessoas sábias 망하기 전에 마음을 꺾고 예수님과 마음. quebram seu coração e juntam seu coração com Jesus antes de fracassar. Mas os tolos, enaltecendo seu coração, só depois de fracassar é que quebram seu coração. 그렇기 때문에 여러분이 마음을 놓고 Por isso, vocês, em vez de enaltecer seu coração, tendo o coração humilde, 안 가도 mesmo não entendendo, 말씀을 받으니 aceitando a palavra de Jesus, 잡아 다시 목마르니와 quem beber desta água tornará a ter sede. 목마르지 아니하니 Aquele, porém, que beber da água que lhe der, 되리라. será nele uma fonte. 말도 안 되는 이야기입니다. Não faz sentido. 자기가 틀리면 Mas as pessoas que sabem que estão errados, sabem que Jesus está correto, 마음에 맞아서 não é que por combinar com seu coração aceitam. 맞지 않지만 Mesmo que não combine com o meu coração, não faz sentido. Mas já que é palavra do Senhor, aceitam. 그렇게 하나님 모든 사람을 만들어. Assim Deus está formando todas as pessoas. 그렇게 하나님의 사람이 되는 Se vocês se tornarem assim um homem de Deus, 여러분 모든 문제가 예수님 todos os seus problemas se tornarão problemas de Jesus e Deus o abençoará. 연절해 동안 살면서도 이런저런 어려운 문제 Sim, eu vivendo por muitos anos, nesses anos todos, eu tive muitos problemas. Mas o Senhor estava comigo. Independente de qual problema estava enfrentando, eu podia ver que Deus estava me abençoando. 위장이 안 좋아. Em 87, meu estômago estava ruim. 99, meu coração não estava bem. 은혜를 베푸시고 Todas essas coisas Deus me deu graça. 높은 것도 잡아주셨고 Deus segurou minha pressão arterial alta. 그렇게 저를 쓰시고 Sim, Senhor me usou e trabalhou. 동안에 천 가지 만 가지 Nesse tempo todo eu recebi 1.000, 10.000 graças de Senhor. 종종 사탄 날 보면 마음을 Satanás fala para mim enaltecer meu coração. 너 잘하잖아. Você está fazendo bem. Enaltece seu coração. Você pregou muito. Você está trabalhando muito. Você está fazendo muito bem. Muitas vezes quase eu sou enganado. Abaixo meu coração e miro no Senhor.
사랑하는 여러분, Amados, 거룩하신 하나님 앞에 diante do Senhor Santo, 모두 마음을 겸손하게 fazendo nosso coração humilde, 교만하지 sem ser arrogante, 무익한 inútil que nem eu, 죄를 지은 nós que cometemos pecado, 감사하는 com o coração de gratidão, 마음을 saia diante de Deus com o coração 낮추고 baixo. 하나님 앞에 높이는 괜찮습니다. Enaltecer coração para as pessoas não tem problema, mas para Deus seja humilde. 정말 Ame realmente a Deus. 하나님을 섬기시고 Adore seu 그를 Deus. 위해 사세요. Viva por Ele. Ame a Deus. Então Ele o abençoará mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mais bênção do que viver 1000 anos. Mais do que ser rico. Mais do que ser presidente. Creio que abundará a graça. O que é mais importante é que se vocês se tornarem pessoa correta, vocês vão só confiar em seu pensamento. Mas se vocês compreenderem que são pessoas com falta, vão negar seu pensamento e aceitar a palavra de Jesus. Se torna junto com Jesus. Assim, na sua vida vai abundar a graça e a bênção de Deus. Quando nós fazemos esse tipo de conferências, muitas pessoas recebem perdão de pecados. Mas tem pessoas que também não conseguem receber perdão de pecados, porque acreditam que são bons, mais do que a palavra de Deus, confiam em si. Mesmo vindo diante de Jesus, não conseguem receber bênção. Diante do Senhor, torne um servo inútil, negue todo o seu pensamento. Seja um homem que crê em Deus, enalteça a Deus, torne-se um servo inútil. Então, como a esposa do discípulo de profeta, em vez de trocar o coração só depois de fracassar, como a mulher samaritana que só depois de divorciar 5 vezes abaixou seu coração, aqueles que têm um marido, agradeça pelo marido, abaixe seu coração. Aqueles que têm esposa também. E use seu coração por Deus. Sim, Deus não somente perdoa os pecados, também na nossa vida, creio que Deus inundará com bênção e graça. Vamos orar. Santo Deus, agradecemos. Mulher samaritana trocou 5 vezes o marido, sofrendo muito, abaixou seu coração. Ela juntou seu coração com Jesus. A esposa do discípulo de profeta tinha um coração muito distante. Seu marido morrendo, tendo dívidas, depois de perder tudo, quando seus dois filhos estavam sendo vendidos como escravo, ela abaixou seu coração. Senhor, que nós recebamos a sua graça e que, abaixando nosso coração sem sofrimento, que nos tornemos humildes e abaixando nosso coração e, servindo o Senhor, nos faça receber sua bênção. Todos nós, para receber perdão dos pecados, que jogue nosso pensamento, que abaixe nosso coração, aceitando o Senhor, que muitos possam ser libertos do pecado e que pela nossa teimosia nos faça não encontrar dificuldades e sofrimento. Abençoe e dê graça para todos que estão aqui. Agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.